O jogo funcionou e funcionou bem. Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes. Mas eram questões que foram colocadas, de repente, dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5, depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4, com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente. Mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada. Poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Acho que tem a ver também com o que falou o Eugênio no início. Assim, quando você tem De La Cruz e Gerson, os teus volantes, se perde a bola lá na frente, você está frito. É legal, é bonito e tal, mas assim, eles não têm o posicionamento do Pulgar, o entendimento espacial da função que o Pulgar tem. Eles não têm, não é a deles. Você pode adaptar, ter num jogo e tal, mas não é a mesma coisa. É que isso não foi requerido hoje. Mas ele não sabia o cenário que ele ia encontrar. Exato. Mas não precisou, por exemplo, ele vem com o Michael e o Luiz Araújo. Por quê? Pô, se eu vou enfrentar uma linha de 5, pode ser um 5-4-1, eu vou dar amplitude, alargar o campo com meus 2 pontas, tem o Bruno Henrique, tem os volantes que vão trabalhar numa zona onde a pressão vai ser menor, Gerson e De La Cruz, porque a Arrascaeta já entra ali no funil onde a coisa é mais pesada. Só que se eu tiver uma pressão falha, aí a bola... Porque teve alguns momentos a bola passou, simplesmente passava pelo Gerson e pelo De La Cruz. Então, dependendo da característica do jogo, que o jogo assumisse, ele ia sofrer com esses 2 volantes. Mas você concorda que a chance do jogo ter essa característica da LDU de imposição com bola, saindo jogando, era bem pequena, né? Mas não era, foi um jogo que todos eles sentiram, inclusive o treinador. Porque ele teve que tomar uma atitude corajosa para fazer o que ele escalou. Era um jogo que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, não tinha alternativa. Porque senão, imagina este Flamengo, o Felipe Luiz, o cara que talentoso, é o Flamengo que vem com tudo, que orçamento e tal, e a Libertadores da América, tchau para ele. E ele não tinha o Eric Allan, que ele faria, colocaria o Léo Ortiz para jogar ali. Aí hoje era um dia perigoso. E ele bancou. O risco de ser muito cornetado. E ele bancou. Ele bancou um time com os volantes que organizam mais, mas ele precisava de uma contrapartida, estou imaginando. Porque por isso daí o não com o Pedro. Porque o dia que o Pedro estiver bem, no mesmo nível dos demais jogadores, eu não acredito que o Pedro vai ficar nessa de entra e sai. Concordo. Ele vai jogar. Concordo. Se ele não jogou, é porque ele não poderia entregar, naquele momento inicial, alguma coisa que ele estava pretendendo. Então, eu sempre deixo o treinador, eu prefiro ouvi-lo, porque ele não sabe o que acontece no dia a dia também, né? Não sei, de repente o cara veio com uma dor no joelho e você não sabe. Se falou de um desgaste do Pedro no jogo contra o Bahia, inclusive, né? Mas aí, claro... Mas ele entrou no segundo tempo contra o Bahia. Então, mas o que eu estava lendo hoje, inclusive, é que se falava de um desgaste mesmo naquele segundo tempo contra o Bahia, né? A gente não sabe... Parece que o Pedro está evoluindo, está melhorando, sim, jogo a jogo, claro. Fisicamente a gente está falando, né? Tecnicamente... Mas ele veio progredindo. E vai ele começou jogando 15 minutos, passou para 20, passou para 30, daqui a pouco 45. Depois ele começou a ser titular e deu uma regredida nisso. Não sei se ele sentiu alguma coisa. Esse é o ponto. Ou se de repente não está entregando o que espera. Uma situação que, por exemplo, quando começou a temporada... O Flamengo abriu mão de jogar com o centroavante